E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Central HQs. Eu vou comentar alguns materiais, um lançamento da Panini que a galera tá me perguntando um monte. Ah, e a câmera voltou, tá? Tá perguntando um monte desse material aqui, Crise Final. A galera vem falar, Fernando, vale a pena, não vale a pena? Depois eu vou explicar certinho pra vocês. O ponto é o seguinte, eu vou primeiro contextualizar esse encadernado aqui, a história, como se passa, e depois eu vou soltar alguns spoilers, mas não se preocupe que eu vou avisar quando vai ser spoiler, e na descrição do vídeo eu vou dizer até onde vai esse spoiler, até que tempo do vídeo ele vai esse spoiler, para você não correr o risco de ler alguma coisa ali que vai quebrar o encanto da história, se é que tem encanto. Essa é uma publicação da Panini, são 348 páginas, que englobam a mini principal e mais dois especiais, o Final Crisis Submit e Superman Beyond 1 e 2. É escrito pelo Grant Morrison. Galera, vamos voltar um pouco e falar da primeira publicação dela no Brasil. Essa publicação de Crise Final, ela veio para dar um ponto final, literalmente, no universo DC e entrar nos Novos 52. Não se sabe por que o editorial da DC mudou de ideia e prolongou um pouco mais o universo DC tradicional e fez a saga Ponto de Ignição, aquela saga do Flash, que daí sim deu início aos Novos 52, encerrou o universo, entre aspas, tradicional ali e entrou os Novos 52. Só que o ponto é o seguinte, quando saiu em minissérie essa saga principal aqui, ela era acompanhada, ela tinha uma base para sustentar essa saga principal, como a Crise Final especial e mais os spin-offs que saíam dentro das mensagens de alguns personagens. Mas antes disso mesmo, teve um prelúdio de Crise Final, que durou 10 edições, tá? Preparando o terreno para entrar em Crise Final. O ponto, galera, é que teve muita contradição depois que mesmo durante a saga principal começou, os spin-offs, sejam o Crise Final especial, entraram em contradição, tipo, o Grant Morrison escreveu uma coisa, mas tinha sido mostrado outra. Teve o caso do Orion, um caso emblemático, quem acompanhou o prelúdio para a Crise Final vai se lembrar disso. Sabe? Tem uma contradição muito grande ali com relação ao Orion, porque o Orion é o filho do Darkseid. Aí o que acontece nesse desenrolar todo? Mesmo os leitores antigos, que já vinham acompanhando e que acompanharam contemporaneamente quando foi lançada essa mini, ficou muito perdido, ficou bem perdido. Falava, cara, não consegui entender direito que, olha, isso aqui contradiz aquilo lá, que contradiz aquilo. Então, além da saga, da história, ela não ser muito... Ela não chega a ser uma saga difícil de entender, o problema é que há muitos cortes, ela depende de outros materiais que venham a sustentar ela. E esse encadernado ele não é suficiente para você entender. Então o leitor novato vem para mim e fala assim, ó, Fernando, cara, eu nunca li isso daí, vale a pena? Cara, não vale. Não vale porque você não vai entender porra nenhuma. Se um cara antigão ali, que leu aquela porra, leu com base em outras histórias para dar uma maior sustentação para a saga principal, não conseguiu entender plenamente a série, imagine você pegando esse encadernado aqui. E eu vou entrar no mérito do porquê que você não vai entender. Mas vamos falar aqui um pouco do mote dessa história aqui e do que trata ela. A gente tem os novos deuses, tá? Que tem o Pai Celestial, tem o Darkseid, tem o Orion, o Senhor Milagre, Metron, Vovó Bondade, Kalibak e uma enxurrada de outros personagens. A questão é o seguinte, teve uma guerra entre os novos deuses, né, o lado do bem e o lado do mal, e o Darkseid venceu essa guerra. Ele matou o filho dele, o Orion, e ele venceu essa guerra. Só que essa história que eu estou falando para vocês, dessa guerra, não vai mostrar em lugar nenhum. É dado indícios dela, vamos dizer assim, mencionado ela, mas não tem história nenhuma sobre isso. Isso já é um ponto falho, assim, absurdamente falho. Porque os caras estão falando de um evento importantíssimo e que não é mostrado. E por que é importante? Porque o Darkseid ele não saiu inteiro dessa guerra. Você entendeu? Ele acabou, os corpos dos novos deuses acabaram sucumbindo e eles ressurgiram na Terra dentro do corpo de pessoas, dos seres humanos, de pessoas comuns. E os seres humanos não são capazes de conter tamanha energia. Então esses corpos acabaram começar a definhar, né? Eles foram se enfraquecendo e tudo mais. E nisso daí, o Darkseid ele descobre a equação antivida.
E com isso, ele tenta dominar toda a Terra. Então os heróis vão combater essa invasão dos novos deuses já dentro do planeta. E vão tentar combater isso e, obviamente, prevalecer sobre o mal. Só que aí é que está o ponto. Você começa a ler essa saga aqui, você começa a ler ela, e você vê que simplesmente ela não é suficiente para você entender. Eu vou mencionar não é spoiler, tá? O momento que o Batman vai ficar de frente a frente com o Darkseid. Simplesmente aparece o Batman, meio que Deus Ex Machina, sabe? Ele aparece, a história tá rolando, e de repente o Batman aparece para enfrentar o Darkseid. Aí você fala, como assim? O que aconteceu com o Batman? Ele apareceu aqui e daí vai enfrentar o cara. Entendeu? Por quê? Porque a história complementar à aparição do Batman ali não tá aqui. Então tem muito disso dentro dessa saga. Então você vai, leitor novato, você vai ficar muito, mas muito perdido. E essa saga aqui, ela é cheia de referências, e referências a histórias passadas, que se iniciam lá nos Sete Soldados da Vitória, uma saga escrita pelo Grant Morrison, que eu acho uma bosta, uma porcaria. Sei que tem os seus adoradores, respeito, mas eu acho uma porcaria aquela história. Eu me desfiz dessa minissérie, se não me engano, uma minissérie em 7 edições. A galera tem o costume de, porque é o Alan Moore que escreve, eu sou paga-pau do Alan Moore, porque é o Grant Morrison, porque é o Neil Gaiman, então é bom, é bom. Tudo bem você até ter uma leve presunção de que vai ser um material de qualidade, porque eles têm nome, e escreveram realmente materiais muito bons, e tem potencial para escrever materiais bons. Mas nem sempre o que eles escrevem são materiais de qualidade. E esse aqui não é um material de qualidade. E o Grant Morrison, além de ter começado lá atrás, e a história ia avançando, e ele tentando coordenar isso, e coordenando muito porcamente, não por culpa dele, provavelmente o editor-chefe da DC, que não soube trabalhar as várias publicações que estavam saindo e se contradizendo, mas mesmo assim, é muito longo, é muito arrastado. Você vai achar 200 mil significados, só que daí você tem que correr atrás de 200 coisas, ninguém tem saco pra isso, cara. Sabe? Ninguém. Tem algumas menções fora desse encadernado, bacana, você vai ali, mas são muitas coisas fora. Aí você fala, mas é um trabalho grandioso. Grandioso minha pica, cara, sério mesmo. Eu fico revoltado porque, cara, você lê isso aqui, mesmo eu lendo hoje, é porque eu me recordo de algumas coisas. Você fica perdido, sabe? Você fala, mas cara, eu não tô entendendo direito e tudo mais. E além disso, além dessa saga principal do combate ao Darkseid, que está tentando dominar o planeta e colocar praticamente a Terra como o lar dos novos deuses, a gente tem ainda o Mandrake, que é um monitor, sabe? O anti-monitor, aquele da vilão da crise das Infinitas Terras. Então tem os monitores, que são personagens praticamente uns vigias, assim, que eles meio que fiscalizam o universo, mas eles em geral atuam bastante nos universos. Não é que nem o vigia que é proibido. E um desses monitores é um renegado, ele tem uma forma de monitor vampiro ali, e ele está cuidando da sangria. Em paralelo, o Superman ele tem que cuidar disso, proteger os novos monitores do ataque desse Mandrake, desse monitor do mal, monitor maligno. E ele também quer pegar um pouco da sangria, que só pode ser extraído por esses monitores, para tentar curar a Lois Lane, que ela sofreu um atentado pelo vilão Libra, que inclusive matou alguns personagens aqui dentro. Então tem toda uma história paralela aí, e que se cruzam no final, mas é muito confuso, os personagens aparecem e surgem do nada, não tem explicação para muita coisa. Agora eu vou soltar alguns spoilers, tá? Alguns spoilers para vocês. Então nesse ponto em diante eu vou soltar alguns spoilers, nada muito ferrado assim. Mas eu vou comentar um pouco mais profundamente essa série aqui. Então, spoilers. Então, galera, aí o que acontece? A gente tem, que não é publicado aqui, o Batman ele foi capturado, ele foi torturado, pegaram clones dele, tentaram fazer uma lavagem cerebral nele, dominar a mente dele. E ele consegue fugir, e ele vai investigar também a morte do Orion, que o Orion foi morto por uma bala de rádio que afeta os novos deuses. E essa bala, ela foi disparada pelo Darkseid, pelo menos dá-se entender que é isso, depois vai ter uma reviravolta disso. E o Batman é chamado para investigar, ele pega essa bala, estuda essa bala, e daí sim, que depois de todo esse trâmite aí, ele vai aparecer para enfrentar o Darkseid.
atira nele, ele fala que até que ele não usa armas, ele tem repulsa por armas, mas que ele abriria uma exceção, atira no Darkseid, que acaba sendo atingido, né? Ele tá com aquele corpo definhando já, ele tá num corpo humano, ele tá com aquela máscara dele, o Darkseid, mas tá com aquele corpo humano. E ele acaba sofrendo muito com aquele corpo e acaba levando um tiro de uma arma que afeta ele, ele acaba morrendo. Só que daí ele também atinge o Batman com o efeito ômega. E todo mundo pensa que o Batman morreu. Mas na verdade o efeito ômega levou o Batman para o passado para ele sofrer com as diversas encarnações. Tem muito problema com relação até a... Porque ele vai, cara, na época das cavernas. Então ele vai realmente passar por grandes aventuras. Depois tem uma saga posterior, um arco de histórias chamado Em Busca do Batman, Em Busca de Bruce Wayne, alguma coisa assim. Mas voltando aí. Aí a gente, voltando nessa parte, a gente tem, como eu falei em paralelo, o Superman enfrentando esse monitor vilanesco aí, e o que acontece? O Superman ele acaba viajando para o futuro, é bem confuso, cara, e encontra o Brainiac 5, que ele tá com uma máquina, a máquina dos milagres, que ela simplesmente é como fosse a bateria central dos Lanternas Verdes, que atua pela força de vontade do usuário, mas ali ela é potencializada, assim, ela é muito mais poderosa, que ela é capaz de realizar desejos. É a máquina dos milagres. Então o Superman, ele visita essa máquina, o Brainiac mostra pra ele, ele olha aquilo, ele decora, cara, é muito tosco, cara. Sabe, voltando àquela coisa de Era de Prata, é o Superman e a inteligência, super inteligência, sabe? E você vê que o Superman não usa isso nas histórias comuns dele. Não que o Superman seja um tapado, não, o Superman é um personagem inteligente e tal, mas essa super inteligência ele teria que ser 200 vezes mais esperto que o Batman, do que o Lex Luthor e qualquer outro personagem. Ele gravou, só de ver aquele maquinário, ele gravou todas as peças, todo o circuito dela, tudo. Ele tinha a super memória dele também, super inteligência e super memória. É muito Era de Prata, é muito tosco. E ele grava isso. E depois ele vai pra Terra, depois de derrotar esse Mandrake, esse vampiro, esse antimonitor do mal, reunido com outros Supermans de outros universos. Olha pra vocês terem uma ideia como o negócio é foda. Aí o que acontece? Todos os Supermans do outro universo ajudam ele, derrota o cara, e tudo fica bem, aí o Superman vem pra Terra e com uma nota musical ele faz eles reconstroem essa máquina por conta da memória fodida dele, tem toda a tecnologia, foi difícil construir, eles constroem aquela máquina, aí o Superman vem e fala assim, com uma nota musical, ele solta uma nota, aparece a nota musical, não sei qual é a nota, e tudo passa, volta, como tudo tivesse bem, porque o Superman desejou um final feliz. Então tudo o que aconteceu do mal ter vencido, no sentido do Darkseid ter dominado aqui a Terra, matado uma galera, quem morreu foi o Ajax, o Caçador de Marte, teve outros personagens que morreram, outros vilões, heróis que foram dominados, como a Mulher Maravilha, o Arqueiro Verde, o Raio Negro, uma galera aí foi dominada, a Capitã Marvel, depois, apesar que depois ela foi resgatada pelo Fred, Capitão Marvel Jr., que estava como Capitão Marvel, ali o fodão mesmo, o Shazam. Cara, mas enfim, ficou bem confusa essa história, bem confusa essa trama, esse final Deus Ex Machina, o Superman assoviou, sei lá, cantou uma nota, e daí tudo voltou a como era antes, tudo ficou legal e bonito. Cara, eu sinceramente achei muito Deus Ex Machina, ficou uma bosta. É uma história difícil de entender. Tem outras coisas com relação ao Metron que dá o fogo. Lá no início da primeira página, o Metron dá a descoberta do fogo para um homem das cavernas, e na verdade, porque quando o Superman fala isso daí, do final feliz, os novos deuses são restituídos, são restaurados, são restaurados, e o Metron vai do futuro daí entregar essa chama e passa o código antivírus que você marca na testa, que daí faz com que você não seja dominado pela equação antivida. E, enfim, é todo cheio de vai e volta e papapá, mas para isso tudo, cara, você precisa pesquisar, você precisa ter suporte de outras histórias para você poder chegar no entendimento desse. E eu acho que ninguém tem saco, tá? Aqui, fim do spoilers. Fim do spoilers. Então, galera, o ponto é o seguinte,
Essa edição ela não se sustenta por si só. Você vai ficar perdido. Vai ficar perdido. Então, e mesmo assim, que nota que eu dou para essa saga aqui? Eu dou uma nota 7 para ela. Eu dou uma nota 7. Não chega a ser péssima, porque ela tem umas sacadas legais, ela tem os seus momentos, os seus bons momentos, mas ela é muito cheia de incoerência, ela não é uma história coesa. Tá? Então é complicado você conseguir apreciar e elogiar demais essa série aqui. Então fica a dica para vocês aí, principalmente os leitores novatos, vocês não vão gostar disso daqui, beleza? Porque vocês não vão entender. O próximo material que eu vou falar para vocês é este daqui. Noé, por causa da crueldade dos homens. Esse material aqui é da editora Panini, foi lançado em capa dura. O volume 1 terá o volume 2, que é E as Águas Invadiram a Terra. É do Aronofsky, é o mesmo diretor do filme O Lutador, que ganhou o Oscar, e o Cisne Negro, que também ganhou o Oscar, que é não o Oscar de melhor filme, mas eu sei que o Cisne Negro, não sei se foi melhor filme e melhor atriz, mas a Natalie Portman ganhou, e no Lutador, eu sei que concorreu ao Oscar, ele ganhou alguma coisa ali também. Isso aqui deu origem ao filme, o filme Noé, que está aí, que tá até pouco tempo atrás nos cinemas, em algumas cidades do interior deve estar chegando agora, não sei. Ele deu origem ao filme e eu vi muitas críticas, eu não vi o filme, eu vi muitas críticas porque o pessoal estava esperando um filme de Noé bíblico, o Noé bíblico, literalmente, né, com aquela literalidade bíblica e tudo mais. Acontece, depois eu vi outra pessoa, cara, mas isso aqui é baseado numa HQ, então é baseado nesse material aqui. Ele tem cerca de, deixa eu ver quantas páginas para eu falar para vocês. Tem umas 140 páginas mais ou menos. E o que mais que eu vou falar para vocês? Então, quem deu origem ao filme foi esse material aqui. Então ele não tem uma obrigação de seguir a Bíblia. Simplesmente o cara fez um material aqui com as suas licenças poéticas, contando a história de Noé. E daí você me vai perguntar, mas isso aqui é bom ou é ruim? E eu nem estou pegando em comparativo com a Bíblia, tá? Nada disso, esqueçam a Bíblia. O ponto é o seguinte, não tem qualidade. Eu achei fraco e eu não recomendo a compra. A história ela é desenvolvida de forma até muito rápida, ela não tem um desenvolvimento bacana. Tem muita viagem, independentemente, eu sei que você tem que tentar separar a história bíblica de uma história com licença poética, mas cara, tem umas sacadinhas legais e tal, mas eu acho assim, que deixa a desejar. Aqui conta Noé, basicamente, assim, o mote da história segue a linha bíblica. Né, que a gente vai ter ali o Noé construindo a arca, recolhendo os animaizinhos e tudo mais, mas é uma coisa assim bem... assim, não tem uma profundidade a história, sabe? A gente tem um conflito daí das outras pessoas querendo também entrar na arca, a gente tem anjos caídos, mas não anjos, quando falam anjos caídos, não demônios, tá? São anjos que acabaram parando na terra. Aqui eu vou mostrar um pouco da arte. A arte eu achei bem interessante. É do mesmo autor de uma obra escrita pelo... me fugiu o nome dele. Bom, é Leão de Bagdá que ele escreve. Eu vou mostrar mais um pouco da arte aqui. Eu não tenho muito o que falar da trama porque a trama é meio óbvia, né? Ele construindo a arca, se preparando para o dilúvio. Que nota que eu dou para essa HQ aqui? Eu dou uma nota 6,5, 7 para ela, sabe? Não enche os olhos assim, você não vai perder nada em termos, resumindo, em não comprar essa saga aqui. Não vai ter nenhum prejuízo de falar que eu não tenho esse clássico, vou me arrepender depois. Não mesmo. E por fim, galera, eu vou falar mais uma coisinha para vocês que chegou, cara. Tá chegando no Paraná, porra. Olha aqui, coleção Star Wars, cara. Esse aqui é uma publicação da Planeta de Agostinho, uma editora portuguesa. Ainda tá na fase de testes e o Paraná tá sendo abençoado. Aí, ó, chupa Rio, chupa São Paulo, chupa Pernambuco. Vocês acharam que só vocês iam ser beneficiados, né, cara, por causa da coleção da Salvati?
Não, estou zoando, galera. Nem sei que vai que São Paulo tá recebendo essa porra aqui também, o Rio de Janeiro também, e Pernambuco, não sei. Eu sei que Mato Grosso do Sul e o Paraná, eu tenho certeza que tá recebendo. Eu vou falar rapidinho desses materiais aqui. A primeira edição é mais ou menos o mesmo sistema da Salvat. R$ 9,90, só que a partir do segundo volume, galera, ó, R$ 22,90, não é R$ 19,90 não. E o terceiro é R$ 34,90, não vai ser R$ 29,90. Ela é R$ 5,00 mais caro, vai ficar depois, a partir da terceira edição, do que a coleção da Salvat. E serão, salvo engano, 70 volumes. Então serão 70 volumes dessa saga aqui. Dessa saga da Star Wars. Mas o que tem essa edição? Eu já li esse volume 1, mas não li o volume 2 ainda, como vocês viram, tá lacrado. É basicamente uma adaptação do filme em quadrinhos. Então quem gosta dos filmes, obviamente vai curtir o quadrinho. Mas a adaptação, ela é até, vamos dizer, até uma parte. Depois há uma introdução de personagens novos, a histórias, vamos dizer assim, complementares ou histórias paralelas que visam enriquecer mais esse universo de Star Wars. Esse primeiro volume a gente vê isso. As primeiras histórias é basicamente o primeiro filme de Star Wars, o primeiro filme lançado. Ali é o Luke Skywalker se descobrindo, assim, que ele é um filho de um Jedi, ele trabalha com o tio dele, aí ele conhece o Obi-Wan, aí ele tem contato com o R2-D2, o outro androide, e a história vai se desenrolando, aí tem a Estrela da Morte. É igual o filme. Aí depois vai ter um complemento com o Han Solo, com ele tentando recrutar algumas pessoas para fazer parte de uma equipe dele ali, interplanetária. Mas é basicamente o Star Wars mesmo. E aqui a gente tem a segunda edição, que eu ainda não li, mas eu acredito que também seja basicamente uma continuação dos filmes. Eu não sei, eu sei que essa aqui é uma publicação que já teve da editora Marvel em 1977. Ela começou a ser publicada, é mencionado aqui atrás. Quem escreve e adapta isso aqui é o Roy Thomas, um escritor fabuloso, é o mesmo escritor de Conan, escreveu Os Vingadores, escreveu o Hulk, escreveu tudo que vocês imaginarem. O cara faz tudo da editora Marvel. Na época fazia, né? Depois se tornou editor e tudo mais. Então, galerinha, por enquanto é isso daqui. Pode ficar com o ciúme da minha coleção. Mas é basicamente isso, galera. Um abraço para todo mundo. Até mais.